Galerinha, acabei de me lembrar de uma coisa que eu não resisti. Ontem eu vi um vídeo que fizeram de homenagem para o lugar. Eu fiquei emocionado, porque assim, provavelmente foi a gurizada mais nova, né? E tem o empenho, né, de pegar vários vídeos, recortar, né, e depois fazer a montagem que o cara fez. Depois vocês têm que assistir, que é muito engraçado. Fiquei muito feliz. Galerinha! Não quer falar assim, lá e a cabeça. Pessoal, olha só. O amigo, devendo mais uma pro colega super atento, percebeu que eu pulei sem querer uma partezinha, que é o início do volume 8, que fala justamente do efeito Doppler, que é a finalização de acústica, né? A gente estava estudando acústica, então era bacana finalizar com o efeito Doppler. Pela minha distração eu passei direto, comecei a falar das radiações eletromagnéticas, e como a gente vai terminar na aula que vem a radiação eletromagnética, fazendo uma revisão e falando coisas a mais, vamos então dar uma paradinha aqui antes de ir para a Física C e falar de efeito Doppler. É uma aula que eu gosto muito de falar, porque dá para exemplificar com coisas do nosso dia a dia para entender melhor o que acontece. Tu vê todo dia, tu escuta todo dia o efeito Doppler. Toda hora que um carro passa por ti é nítido. Vem agudo e depois vai mais grave. É sempre assim. Tá? Então, por que isso acontece? Porque o motor do carro está fazendo barulho com uma certa frequência, que tem a ver com a rotação do motor, né, e com a construção do motor de maneira geral. Só que como essa fonte de barulho, que é o carro, está se deslocando em relação a ti, uma hora ela está se aproximando, outra hora ela está se afastando. E como existe movimento relativo entre o observador e a fonte, tu vai sentir, tu vai ter uma percepção errada da onda. Tu vai achar que a onda tem uma frequência diferente do que de fato ela tem. Este fenômeno, que é perceber uma frequência diferente da frequência verdadeira da onda, chama-se efeito Doppler. Não custa lembrar que ele foi descoberto por músicos em estações de trem. Tem músicos que têm um ouvido chamado absoluto, que ele consegue perceber a nota musical sem precisar de um diapasão, sem precisar de uma outra fonte comparadora. Esses músicos, ao esperar o trem, né, para poder ir de uma cidade para outra com seus instrumentos musicais, perceberam que quando o trem passava apitando sem parar na estação, o apito tinha um tom na chegada e um tom diferente na saída. Inicialmente eles acharam, será possível? Alguns chegaram a, na hora que o trem passava apitando, tocar o instrumento para verificar a comparação da nota na chegada e na saída. E verificaram de fato, existe sim uma diferença. Comentaram isso com pessoas mais entendidas de física e pronto, fizeram uma experiência, usando músicos para medir a frequência na chegada e na saída do apito. Então olha que loucura, a primeira confirmação do efeito Doppler se usou trem apitando e músicos para detectar o tom do apito na chegada e na saída. Muito bonita essa parte. Bom, se existe movimento relativo entre quem gera o barulho e quem escuta o barulho, a pessoa que vai escutar o barulho de uma maneira diferente da verdadeira. A fórmula do efeito Doppler nos ajuda a descobrir a frequência observada em relação à frequência emitida pela fonte. O que seria o FO? Isso, observada, a frequência para o observador, FF. Frequência da fonte, a frequência verdadeira emitida. Já que é acústica, o que é o VS? Velocidade do som, não falou nada, pode usar? 340, mas vai falar no teu vestibular, né? Só no ITA e outros vestibulares, muito raramente eles não fornecem e cobram que o aluno tenha essa noção. E o que seria então VO? E VF? Da fonte, né? Estávamos falando de fonte e observador, né? O que tem o O é de observador e o que tem o F é o da fonte. E eu coloquei a fórmula desse jeito porque a UFSC tem fornecido a fórmula desse jeito. A apostila pegou esse aqui que está multiplicando e passou dividido. Eu achei horrível aquela maneira como ela apresentou a fórmula, certo? Mas é muito pessoal. Galera, tu não pode confundir quem que é a velocidade do som, do observador, da fonte, as frequências da fonte do observador. A única escolha de fato que tu faz na fórmula é o mais ou menos. Tu tem que escolher entre mais e menos em cima e entre mais e menos embaixo. Ao longo dos anos de tela de aula, eu percebi uma dificuldade grande dos alunos descobrirem se o sinal é mais ou menos. E aí, eu tentei mostrar
mostrar uma maneira bem intuitiva de descobrir se o sinal é mais ou menos. Algo que tu pode usar os fenômenos que tu já viveu na tua vida para decidir entre o mais ou menos. Só que para poder decidir corretamente entre o mais ou menos, tu precisa ter uma matemática básica razoável. Olha lá a fração. Quando eu aumento o numerador da fração e mantenho o denominador, a fração aumenta, o resultado dela aumenta, lógico. Quando o numerador diminui mantendo o denominador, o resultado diminui. Ninguém erra a parte de cima. Nunca vi um jovem se confundir ao analisar a parte de cima de uma fração. Porque é que nem o número, né? Se o número aumenta, o resultado aumenta, se o número diminui, o resultado diminui. Lógico. Porém, se eu mantenho o numerador constante e aumento o denominador, o resultado diminui. Os senhores não erram isso também? Erram direto. Eu já vi um monte de aluno errar isso. Ele não enxerga que aumentar o número de baixo, ele está dividindo por um número maior e o resultado fica menor. Não é lógico isso, gente? E se diminui o denominador de uma fração mantendo o numerador, claro, o resultado aumenta porque eu divido para menos pessoas. Não é bem lógico isso? Se tu entende isso, cara, tu não tem como errar o mais ou menos. Olha por quê. Já viste uma onda sonora chegando em ti? Não, a gente não enxerga a onda sonora. Mas é a onda do mar, tu já viu chegando em ti? Todo mundo. Todo mundo. Então por que não usar uma onda do mar só nesse momento para poder enxergar ela e processar melhor a informação? Já te provei, né, que o cérebro dá uma travada quando é abstrato. E quando é concreto, palpável, a gente consegue pensar melhor. Então estás tu e o mar. Ah, que delícia. Verão, primeira vez. E as ondinhas vêm, né? O que é o? É a ondinha batendo em mim. E se é? É a frequência com que a onda bate em mim. Tudo bem para vocês? Estou parado. E ali o mar está parado. As ondinhas vêm. O mar está parado. Como é que a ondinha chega em ti, professor? Cuidado, hein? Onda não desloca matéria. Onda desloca energia. Tá beleza? Bom, se eu estou parado e as ondas batem em mim, se eu me empurro e começo a correr em direção ao mar, o que vai acontecer com o barulhinho? Vai ficar mais rápido, cara. Já viveu isso? Quantas vezes já correu para as ondas do mar, né? E aí fica... Delícia. É ou não é? Quer dizer que quando o observador corre em direção à fonte, a frequência aumenta. É algo do teu dia a dia, é algo que ninguém precisa contar para ti. Tu lembra quando foi para a praia e tu tira essa conclusão. Concorda comigo? Em compensação, se eu me afasto do mar, se eu começo a andar para longe do mar, a frequência com que as ondas me atingem diminui. Então se no início era correndo para o mar, fugindo do mar, tá vendo? Frequência menor, não é lógico? Tu viu o mar, tu já sentiu as ondas batendo em ti, como esquecer desse dia? Porém, tu já viu o mar vindo para cima de ti? Não, um amigo do Tatuna falou que sim, eu fiquei um pouco preocupado. É a única pessoa ingeriu para ver o mar vindo para cima dela. Aí eu já salvei a vida dela, foi a maré, né? Foi a maré, tá certo, a maré subiu e desceu. Não, mas eu estou dizendo do próprio mar inteiro vir para cima de ti. Não, isso nunca ninguém viu. Mas aí vai um pouco de criatividade. Tu, pecador, está lá na beira do mar e o marzinho veio. Pecador, professor? Vou pensar em Alá agora. E aí Alá, o barbudo, aparece ali do lado e fala: pecador, não vais te molhar nas ondas do meu mar. E ele afasta o mar de ti à medida que tu estás parado, né? O que vai acontecer com a frequência das ondas do mar, já que o mar inteiro está sendo afastado de ti? Aumenta ou diminui? Pode chegar a zero se Allah for muito cruel e tirar o mar muito lentamente, mas não, ele quer fazer sofrer, ele vai afastando o mar lentamente. Então a frequência vai... É intuitivo, tu nunca viu, né, essa coisa bizarra acontecendo, espero que tu nunca veja, só que dá pra intuir, não dá? Certo? Mas vai que tu leu muito o Alcorão, né? Ficou lá no Muro das Lamentações desde os 5 anos de idade. Aí Allah olha, esse cara é do bem. Esse cara é do bem. Vou aproximar o mar deste fiel. E se Deus pega o oceano, tu tá parado, né? Boquiaberto na frente do mar e o mar vem para cima de ti, a frequência? Claro, a frequência aumenta, porque agora as ondas estão, né, além da velocidade da própria onda, o próprio mar está sendo jogado para cima de ti, a própria fonte das ondas. Tudo bem? Dá para visualizar, não dá? Porque o mar é uma coisa palpável. Agora, quando o cara vai viajar no som, como o som é invisível, tu fica meio perdido, o que vai aumentar ou vai diminuir a frequência? Então, quando tu te mexer em relação à fonte, pense no mar como fonte e você como observador. E usa o teu dia a dia para verificar se a frequência aumenta ou diminui. Porque se tu sabe detectar se a frequência aumenta ou diminui, tu sabe
como é que a fração funciona, tu consegue detectar, escolher entre mais e menos sem sofrimento. Vamos analisar juntos. Caixa de som, paradinha. Caixa de som está parada. E aqui está o observador. Beleza? Caixa de som parada, velocidade da fonte é 0. Observador se aproximando. Se o observador se aproxima, a frequência tende a aumentar. Ali vai ser 0 porque está parado, então eu não vou escolher nada lá embaixo. E eu escolho o que então? Mais ou menos? Mais, porque eu sei do meu dia a dia que a frequência aumenta. E para a frequência aumentar mexendo na parte de cima, eu tenho que usar mais. Então é muito lógico. Vamos deixar a caixa de som parada e vamos fazer o observador se afastar. Como eu sei quando eu fujo do mar a frequência, então eu sei que nessa situação a frequência percebida pelo escutador, né, para ser mais preciso, fica menor. Para a frequência ficar menor mexendo na velocidade do observador, eu uso menos para diminuir a parte de cima e diminuir o resultado da conta. É ou não é fácil analisar só com o observador se mexendo? É bem lógico. Vamos pregar os pés do observador e vamos botar rodinhas na caixa de som, o carro de som. Olha que beleza. Esse cara agora está com os pés pregados. Isso, olha que legal. Velocidade do observador, 0. E aqui está a velocidade da fonte. Eu sou muito idiota. Galera, olha só. Nesse caso, que a caixa de som está se aproximando do observador, a frequência tende a aumentar. Cuidado! Para aumentar usando embaixo, menos, cara, tem que diminuir o denominador. É aí que é o perigo. Mas se tu manja de fração, tu vai conseguir. Se a caixa de som está se afastando do observador, a frequência tende a diminuir. Para a frequência diminuir mexendo embaixo, eu uso mais. Acabou. Então tu vê, usando o teu dia a dia, mais um pouquinho de conhecimento de frações, tu detona no efeito Doppler. Só o único perigo do aluno é ele querer viajar demais na hora de escolher o mais ou menos e ele pode se perder. Vamos imaginar os dois caras se mexendo agora. Beleza? Galera, na hora que tu for olhar para um sujeito, esquece o outro. Esquece o outro. Tá? Então, ó, esquece a caixa de som. A caixa de som está na esquerda. Isso só que é importante, né? Com essa velocidade, ele tende a se aproximar ou se afastar? Se se afasta, a frequência diminui, né? Quando a gente foge do mar, as ondas atingem a gente com mais dificuldade. A frequência diminui. E para a frequência diminuir, menos, porque é em cima. Esquece o observador e olha para a fonte. A fonte tende a se aproximar. Se ela tende a se aproximar, a frequência tende a aumentar. E para aumentar embaixo, pronto. Por que eu digo para não viajar muito? Por causa disso aqui, ó. Imagina que a velocidade do observador é 100 metros por segundo. E a velocidade da fonte é 120 metros por segundo. Na prática está ocorrendo a aproximação, né? Aí o aluno olha, ah não, já que o observador está se aproximando, eu vou querer aumentar a frequência. Não, não, não. Ocorre a aproximação, efetivamente, porque a velocidade da fonte é maior que a do observador que tenta fugir. Porém, o movimento do observador tende a diminuir a frequência. Concordas comigo? Então não compare as velocidades, não interessa a comparação entre as velocidades. O que interessa é, estou indo para cima da coisa ou estou fugindo? Se eu estou indo para cima da fonte, a frequência aumenta. Se eu estou fugindo da fonte, a frequência diminui. E a mesma coisa ela. Se ela vem para cima de mim, a frequência aumenta. Se ela se afasta de mim, a frequência diminui. E não compare as velocidades. É só ver para que lado a criatura está se mexendo. Beleza? A colega na outra sala, como eu pedi para ser uma coisa rapidinha, né? Eu falei, ó galera, então vocês arrisquem os exercícios e me tragam dúvida na próxima aula. Aí comecei a ajeitar os meus capacitores aqui da Física C. Colega, professor, não consegui fazer a aula da UFSC. E aí, para não ser mal educado, né, eu fui ali, voltei atrás e fiz a continha. Para que vocês fiquem no mesmo nível, façam a questão 3. Façam a questão 3 que em seguida eu já vejo se tu pensou certinho. Então vamos lá. Arrisca a questão 3 sobre efeito Doppler. Eu vou corrigir ela em seguida ali. Qual é a página? Página 23, questão 3, volume 8, hein, galerinha?